Quais são as vantagens da blefaroplastia, né, a laser em relação a técnicas tradicionais? Você teceu um comentário sobre isso, mas eu acho que é importante reforçar, né, doutor? A gente pode reforçar. A blefaroplastia laser, o corte a laser, ele tem uma... Se você for analisar o corte a laser em grande aumento, no microscópio eletrônico, você vai ver muito menos disrupção do tecido. O tecido ele fica muito mais bem organizado. Isso ajuda na cooptação dele. Na hora que você vai juntar o tecido, você consegue juntar com uma cicatriz menor. Então, essa seria a primeira coisa. Como ele faz um corte preciso e ele é mais rápido, você consegue diminuir o tempo da cirurgia quase que em 1/3 ou na metade, com profissionais mais experientes, como o Dr. Leonardo, por exemplo. Ele faz a cirurgia de blefaro laser dele na metade do tempo que ele faz a cirurgia tradicional, que ele também faz, né? Porque em alguns lugares não tem a tecnologia. Nas primeiras vezes que ele veio aqui, ele já fez algumas. No final de tudo, parece muito, mas existe um diferencial porque, segundo os últimos estudos, o tempo de cicatrização diminui em 10 dias. E isso também é muito valioso, né? Porque 10 dias a menos, né, para você ter o tecido funcional e, digamos assim, cumprindo a função dele, que é reparar aquela incisão, é muito interessante. Com certeza. Então, a laser, em mãos experientes, eu faria em mim. Digamos assim. Aliás, talvez não, muito provavelmente daqui a uns 4 ou 5 anos eu mesmo vou estar me submetendo a essa cirurgia, porque essa região periocular, principalmente em a gente que tem essa característica mais indígena, né, mãe? Sim. Tem um olhinho mais fechado. Aham. Já dá para dar uma melhorada. Não, com certeza. O importante é que tem disponível, né, tecnologia aí, né, e assim, profissionais qualificados como você para poder executar, né? Infelizmente não dá para você se operar, né, porque também nem todo mundo é o caso daquele russo lá, né, que é icônico, que todo mundo fala, que eu não sei se é verdade, né, porque na Guerra Fria, né, o grande objetivo era impressionar o oponente, né? Uhum. Então a União Soviética soltou aquela lá de que o cara ficou um tempo lá como é que é, rapaz? Na Sibéria, né? Uhum. E aí ele teve um problema de apêndice, né? Você deve conhecer essa história, ele né? Se auto-operou? Se auto-operou. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas se o Russão fez isso, palmas para ele, né? Deus porque me não é livre. todo mundo que consegue fazer. Tu sabia dessa história, Wesley? Aconteceu, cara, né? A União Soviética soltou essa daí, né? Depois vai lá na internet pra dar uma olhadinha lá. É cabulosa a história, né? Há quem duvide, né? Eu particularmente sou um desses, né? Mas vamos lá. Doutor, a oculoplástica, né? A gente está caminhando para o nosso final aqui, a gente já cumpriu a nossa meta de tempo, mas eu acho que cabe mais uma perguntinha aí. Não é somente para fins estéticos, tem algumas questões de saúde que a oculoplástica pode ajudar. Eu queria que você falasse, né? Quem você pode ajudar com a oculoplástica também em questão de parte de saúde. Uhum. Existe um fenômeno que acontece em 90% das pessoas que envelhecem, que é um aumento da flacidez desses tecidos perioculares. E a não proteção do olho é uma das coisas mais trágicas que pode acontecer. Às vezes, por falta dessa proteção, você precisa até suturar uma pálpebra para fechar completamente uma pálpebra para salvar aquele olho. Então, uma das coisas que a gente pode agir, que não seja propriamente embelezamento, poderia ser, por exemplo, num equitrópio, que é quando a pálpebra inferior, ela, em termos mais, digamos assim, populares, né? Desbeiça para fora. Né? Quando a superfície interna da pálpebra fica visualizável, exposta, né? Exatamente. Então, o equitrópio ele pode ser corrigido com um tipo de cirurgia, digamos assim, minimamente invasiva. Você faz uma secção no canto do olho, diminui o tamanho, né, a extensão palpebral e, de novo, insere no canto lateral. Então, essa é uma cirurgia bem específica, oftalmológica. Existem casos, por exemplo, onde o paciente tem excesso de tecido palpebral, tem bolsas de gordura que você já consegue visualizar ectoscopicamente, mas tem um olho mais baixo que o outro. Um outro profissional, não oftalmologista, não vai conseguir fazer um negócio chamado conjuntivo milerectomia, que seria, antes da cirurgia,
conseguir medir o que um olho pode ser mais baixo do que o outro e conseguir, durante a cirurgia da retirada desse tecido em excesso, também colocar o olho na mesma altura, a pálpebra na mesma altura da outra, contralateral. Melhorar a simetria. É isso. Então, nas pitoses palpebrais, nos casos de equitrópio, né, nesses casos de exposição, tem paciente que sofre uma doença chamada paralisia facial de Bell. Sim, síndrome de Bell, né? Isso, onde ela perde a capacidade de o olho subir como forma de se proteger quando a gente fecha o olho. E isso faz o olho ter uma ceratite, né, uma inflamação da córnea por exposição. Então a gente também tem como fazer uma rafia na pálpebra para poder proteger esse olho melhor, diminuir o tamanho dessa rima, né, diminuir o tamanho do olho e outras coisas mais. O olhar, quando você faz exatamente o que vai sobrar de branco na esclera, na parte temporal do olho e na parte nasal. Porque senão a pessoa perde a capacidade de ter o olho com a forma de uma amêndoa, por exemplo. Então esses 2 triângulos brancos são levados em consideração pelo oftalmologista. Entendeu? Existe um negócio no olho chamado tilt cantal. Todo mundo, para ter esse olhar feliz que você lá no começo citou, precisa ter o canto externo do olho mais elevado do que o canto interno. 15 graus, que é o normal. Então, depois de tanta lassidão, de tanto tecido frouxo, isso começa a deixar 0 grau e depois fica caindo, negativo. E aí você não sabe o porquê. E tem jeito.